O pedido para desligar um deputado federal não surgiu no vazio, nem pode ser tratado como uma simples frase jogada ao vento em uma rede social. Ele aparece em um momento específico, carregado de tensão política, radicalização do discurso público e normalização de metáforas violentas travestidas de humor ou ironia. Quando alguém com visibilidade pública sugere, ainda que em tom supostamente jocoso, a eliminação de um parlamentar democraticamente eleito, o que está em jogo vai muito além de uma provocação isolada. Trata-se de um sintoma de algo mais profundo e perigoso. A investigação aberta pela Polícia Legislativa Federal não é um exagero institucional, como alguns tentam fazer parecer. É uma resposta necessária a um cenário em que palavras deixaram de ser apenas palavras. A história recente no Brasil e fora dele mostra que a violência política raramente começa com atos explícitos. Ela começa com desumanização, com insinuações, com a naturalização da ideia de que determinado adversário merece ser silenciado, eliminado ou retirado do jogo democrático por qualquer meio. O humorista investigado tentou se escorar justamente nessa zona cinzenta, a da piada, da ironia, do "não foi bem isso que eu quis dizer". Mas o conteúdo da mensagem é inequívoco. Ao pedir que alguém desligasse um deputado, fazendo referência direta a um ativista assassinado nos Estados Unidos, a fala deixa o campo da crítica política e entra no território da ameaça simbólica. Não se trata de discordar de ideias, de projetos ou de posições ideológicas. Trata-se de sugerir a eliminação física de alguém que representa milhões de eleitores. Esse ponto é central e não pode ser relativizado. Em uma democracia, parlamentares não são apenas indivíduos com opiniões próprias, eles são representantes do voto popular. Ameaçar um deputado é, em última instância, ameaçar o direito de representação de quem o elegeu. É por isso que esse tipo de discurso atinge a própria base do sistema democrático, e não apenas a pessoa que ocupa o cargo naquele momento. O argumento apresentado pelo humorista, de que o deputado não deveria receber salário por supostamente pedir para um país estrangeiro invadir o próprio país, também precisa ser analisado com cuidado. Mesmo que se critique duramente qualquer fala ou postura política considerada irresponsável, isso jamais justifica uma insinuação de morte ou violência. A democracia oferece inúmeros mecanismos para lidar com excessos: debate público, processos judiciais, comissões parlamentares, eleições. Nenhum deles passa pela eliminação física do adversário. A escolha da comparação com um assassinato ocorrido nos Estados Unidos não é um detalhe menor. Pelo contrário, ela reforça a gravidade da mensagem. Quando se evoca um caso real de morte violenta para ilustrar um pedido, o emissor está consciente do peso simbólico que isso carrega. Não é uma metáfora abstrata, é uma referência concreta que remete diretamente à ideia de execução. Em qualquer outro contexto, isso seria imediatamente condenado sem hesitação. O que chama a atenção é a tentativa de suavizar o impacto por meio do rótulo de humor. A reação do deputado, ao ironizar e afirmar que o inquérito já estava instaurado, revela outra camada desse episódio: a banalização do conflito. Ao mesmo tempo em que responde com sarcasmo, ele deixa claro que as instituições estão em movimento. A abertura do inquérito indica que o Estado reconhece o potencial risco embutido nesse tipo de fala. Não se trata de censura, mas de responsabilização. Liberdade de expressão não é licença para ameaçar, incitar ou normalizar a violência. Quando a oposição solicita escolta policial para garantir a integridade física do parlamentar, o debate atinge um novo patamar. A pergunta deixa de ser apenas "o que foi dito" e passa a ser "qual é o clima que estamos criando?". Se um deputado precisa de proteção reforçada por causa de uma postagem em rede social, isso significa que o ambiente político está deteriorado a ponto de gerar medo real. E o medo é um dos instrumentos mais antigos e eficazes de silenciamento político. Nesse contexto surge uma questão incômoda. Quem se beneficia desse clima de intimidação? A quem interessa que parlamentares pensem duas vezes antes de se manifestar, de provocar, de contrariar determinados grupos ou narrativas? A violência simbólica, quando repetida e tolerada, cumpre exatamente essa função. Ela não precisa se concretizar fisicamente para ser eficaz. Basta que seja verossímil, que pareça possível, que gere insegurança. É aqui que a história deixa de ser sobre um humorista específico e passa a ser sobre um padrão. Em diferentes momentos, discursos agressivos são relativizados quando atingem determinados alvos considerados legítimos. A lógica é perigosa. Se o alvo é alguém visto como extremo, provocador ou indesejável, então tudo vale.
Essa lógica corrói o princípio básico da democracia, que é a igualdade de direitos, inclusive o direito à integridade física e à livre atuação política. A resposta do humorista após a repercussão do caso, ao ironizar novamente e insinuar que poderia aparecer na porta do deputado, apenas agrava a situação. Mesmo que dita em tom de deboche, a frase reforça a sensação de ameaça. Ela brinca com o medo, testa limites, desafia a autoridade das instituições. Esse tipo de comportamento não é ingênuo. Ele se alimenta da polarização extrema, na qual cada gesto vira combustível para mais conflito. Ao tentar inverter a lógica e comparar a situação com montagens ou falas feitas por parlamentares contra outras autoridades, o humorista tenta diluir sua responsabilidade. Mas há uma diferença fundamental entre crítica política, mesmo ácida, e a sugestão explícita de violência física. Montagens, memes e provocações podem e devem ser debatidos, criticados e, se for o caso, judicializados. Ainda assim, não se equiparam a um pedido para desligar alguém, especialmente quando esse verbo é claramente associado à morte. O debate sobre liberdade de expressão surge quase automaticamente nesses casos, mas muitas vezes de forma superficial. Liberdade de expressão não é um conceito absoluto e isolado. Ela convive com outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à segurança e à dignidade. Quando uma fala ameaça esses direitos, direta ou indiretamente, ela deixa de ser protegida como simples opinião. Esse entendimento não é novo nem autoritário. Ele está presente em democracias consolidadas ao redor do mundo. A própria necessidade de a Polícia Legislativa Federal agir demonstra que o Estado brasileiro reconhece esse limite. A função da Polícia Legislativa não é proteger ideias, mas proteger pessoas e o funcionamento do parlamento. Quando um discurso coloca isso em risco, a resposta institucional é não apenas legítima, mas obrigatória. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o contexto mais amplo em que esse episódio ocorre. A política brasileira vive um período de radicalização intensa, alimentada por redes sociais, algoritmos e uma lógica de engajamento que recompensa o choque, o escândalo e a agressividade. Nesse ambiente, frases extremas geram mais visibilidade do que argumentos ponderados. O problema é que, ao brincar com imagens de violência, o discurso político se aproxima perigosamente da prática violenta. A referência a intervenções estrangeiras, prisões forçadas e cenários de exceção também não surge por acaso. Ela dialoga com um imaginário de ruptura institucional, no qual soluções autoritárias são apresentadas como respostas legítimas a crises políticas. Quando esse imaginário se espalha, a linha entre ficção, provocação e desejo real começa a se borrar. É por isso que a investigação precisa ir além da superfície. Não basta apurar quem escreveu a postagem. É necessário compreender o ecossistema que permite, incentiva e aplaude esse tipo de fala. Quem amplifica? Quem relativiza? Quem transforma a ameaça em piada e violência em entretenimento? Essas perguntas são incômodas, mas essenciais para qualquer sociedade que queira preservar a democracia. Não se trata de proteger um deputado específico por afinidade ideológica. Trata-se de proteger a ideia de que conflitos políticos devem ser resolvidos dentro das regras do jogo democrático. Hoje, o alvo é um parlamentar de direita. Amanhã pode ser um de esquerda. Depois, qualquer um que ouse divergir de um grupo mais ruidoso ou agressivo. A normalização da ameaça nunca fica confinada a um único campo político. A história mostra que democracias não costumam cair de uma vez. Elas se desgastam aos poucos, por meio de concessões aparentemente pequenas, de tolerâncias seletivas, de silêncios convenientes. Cada vez que uma ameaça é minimizada porque foi só uma piada, um novo limite é empurrado. Quando se percebe, o inaceitável já virou rotina. Por isso, a pergunta central permanece: quem ganha com o silêncio? Quem se beneficia quando a sociedade trata esse episódio como algo menor, como mais uma polêmica passageira? Ganham aqueles que apostam no medo como ferramenta política. Ganham aqueles que preferem adversários calados, acuados ou autocensurados. Ganham aqueles que sabem que, em um ambiente intimidatório, o debate racional perde espaço para a força e a intimidação. Exigir uma apuração rigorosa não é pedir censura, nem privilégio. É exigir coerência. Se a violência política é condenável, ela deve ser condenada sempre, independentemente de quem seja o alvo ou de quem seja o autor. Se a democracia deve ser defendida, isso inclui defender o direito de representantes eleitos exercerem seus mandatos sem ameaças veladas ou explícitas. No fim,
esse episódio funciona como um espelho desconfortável. Ele revela até que ponto estamos dispostos a relativizar princípios básicos em nome de preferências políticas momentâneas. Revela também a urgência de resgatar limites claros no discurso público. O humor tem seu lugar. A crítica política é indispensável, mas nenhum deles pode servir de escudo para a banalização da violência. A investigação da Polícia Legislativa Federal é apenas um passo. O debate que precisa acontecer é muito maior. Ele envolve responsabilidade individual, mas também responsabilidade coletiva. Envolve entender que palavras constroem realidades e que, em um país marcado por histórico de violência política, brincar com a ideia de eliminar adversários não é apenas de mau gosto, é perigoso. Compartilhar essa reflexão é um ato de vigilância democrática. Exigir que a verdade seja esclarecida é recusar a normalização da intimidação. A pergunta não é apenas o que aconteceu, mas o que estamos dispostos a aceitar daqui para frente. Porque no fim das contas, quando a violência simbólica é tolerada, o próximo passo nunca é uma surpresa.